Boa noite, gente. É com enorme alegria, né, e descontração depois desse longo dia de atividades. Nós estamos aqui para realizar, pelo menos para mim, né, o último turno de trabalho, certo? E é com alegria que eu saúdo todas as mulheres que se fazem aqui presentes, até porque ontem foi o nosso dia. E eu gostaria de convidar a Cristiane Melo para trazer a reflexão da canção que nós acabamos de ouvir para esse momento de acolhimento. Cris, querida, é com você. Eita lasqueira, adoro ser pega de surpresa. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Vejo isso como a quebra de paradigma de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade dominada por homens, por ideias eurocêntricas, que é a Europa como se fosse o centro do planeta, por ideias de pessoas de classe social alta, que não necessariamente são sábias, mas têm dinheiro, poder e armas. Então, quando nós dissemos, eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, eu acho que é o processo de transformação social. Eu preocupada, eu comprometida, eu responsabilizada, mas não só eu, e sim nós, né? Nós. Então, eu, mais eu, mais eu, mais eu, somos nós lutando por um dia, Maria, que, como eu falei, que não precisamos dizer Feliz Dia das Mulheres, mas sim feliz de tudo que vive, que tudo que foi criado nessa terra, bicho, planta, homem, mulher, todos os gêneros, que são muitos, graças a Deus são muitos, porque isso é que balança. Então é isso. Eu posso mudar o mundo, por isso balanço. Eu mudaria a letra. Eu posso mudar o mundo, sozinha não. Eu, mais eu, mais eu, mais eu posso mudar o mundo. E balanço. Aqui estamos, né? Aqui estamos. Perfeito, Cris. Balançar. E, pessoal, Excelente, se Cris. vocês Pois me não. permitem, no primeiro livro que eu li de Freire, ele teve uma frase dele que me marcou muito, que foi: somos seres condicionados, mas não determinados. Ou seja, acaba que fatores sociais vão interferir. A nossa história interfere, sim, na nossa... Mas a gente não pode se deixar determinar, sabe? A gente tem que lutar e permanecer nesse processo de construção, de desconstrução, né? Eu acho muito importante. Ah, perfeito, Lucas. Eu vou pegar aqui uma palavra tua, né? Que é a desconstrução. A desconstrução da violência, a desconstrução do feminicídio, a desconstrução do patriarcado, a desconstrução da masculinidade tóxica, né? Nós precisamos desconstruir esse ser humano que está na sociedade e construir homens novos para um mundo novo, né? Então, parabéns, Cris, parabéns, Lucas. Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa dessa letra dessa canção? Vocês já ouviram essa canção? É a primeira vez? Conheciam? E aí? Eu gosto muito dela, viu? Os meus estudantes já sabem de cor, viu, Cris? Já, ó, já aprenderam a letra. Bom, a nossa presidenta chegou. Professora querida, quer nos dar as saudações? Tudo bem? Nós trouxemos aqui a abertura desse acolhimento alegre, feliz, com a canção de Juliana Linhares, que ela diz o seguinte: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. E acredito que a senhora também já conhece essa canção, porque vez ou outra a gente leva para as atividades, né, do Centro Paulo Freire também. É isso. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Aparecida. Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Né? Eu estava pedindo para entrar, foi isso, aí por isso que. E pedindo, só rodava. Vocês na canção, foi isso. Não tem problema, que maravilha, né? Tá essa sala cheia, com tanta gente, nesse nosso segundo encontro, né? E vamos lá.
Maravilha. Lucas, por gentileza, faça aí as considerações iniciais. Aliás, dê continuidade, né? Porque nós já iniciamos. Pronto, certo. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas, me apresento novamente. Eu sou monitor aqui do grupo, né? E eu sou estudante de Direito. E eu fiquei responsável hoje, nesse encontro, de dar prosseguimento com a relatoria, que basicamente consiste em uma breve retomada da nossa reunião anterior, que aconteceu no dia 2 de março. Bom, o nosso primeiro encontro, ele foi, sobretudo, um espaço, né, de apresentação e de partilhas entre os participantes. A gente aqui, os presentes, né, a gente se apresentou, falou um pouco sobre nossas motivações, para conhecer e aprofundar sobre Paulo Freire, sobre os escritos dele, né. E algo interessante que eu notei, principalmente nessa primeira interação, foi que a gente teve, né, participantes de várias localidades tipo, do Brasil. A gente teve pessoas do norte, muita gente do nordeste, enfim, tipo assim, realmente pessoas de realidades distintas, né, com trajetórias distintas, mas que estão unidas, assim como Paulo Freire e Miles, em um paradigma comum, né, que é a construção de um conhecimento. Enfim, e a gente teve pessoas como eu do direito, tiveram pessoas da psicologia, muitos aqui são educandos, né? Enfim. E aí, além disso, passando adiante, né? Tipo assim, a gente centrou também nossas discussões na primeira parte dos textos, que foram o prefácio, que a gente entendeu um pouco de quem foi Paulo Freire, quem foi Miles, e como eles, apesar de estarem imersos em contextos distintos, encontraram em uma perspectiva comum, através dos movimentos sociais, do poder da educação, uma linha de debate, uma linha de compartilhar, né, de dialogar, sobretudo. E, além disso, foi apresentado também como funcionaria a dinâmica, que eu ressalto, né, novamente, que se trata de um diálogo que está aberto, aqui não tem algo pré-determinado, se trata assim, de um ambiente em que a gente está aqui para dialogar, para, a partir da perspectiva de Freire e de Miles, tentar, né, romper com paradigmas e avançar nas discussões. E é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo. Ótimo, muito bem. Lucas, meu querido, chame a pessoa que ficou responsável por fazer a condução da coordenação do texto de hoje, por gentileza. Pronto. Foi Cristiane, não foi que ficou responsável? Raimundo Nonato, sou eu mesmo. Pronto, seja bem-vindo, Cristiane. Sou eu. E aí, não quero falar sozinha, tá, queridos? Por favor. Isso aqui tem que ser diálogo, por favor, senão não faz sentido, né? E aí ele fala de falar, né? E ele propõe para Miles, né? E até surpreende Miles, porque Miles já tinha feito até uma listagem de perguntas e foi uma humildade linda ele falar assim: eu já tinha feito um questionário para ti, para nós podermos conversar sobre a educação, sobre as perspectivas que trabalhamos e que acreditamos. Então, ao começar a ler sobre a introdução, Freire propõe a Miles um livro falado. E falar em Freire, como fala Hernani Meyer Fiore na introdução, no prefácio do Pedagogia do Oprimido, a palavra, o falar, a palavra é o resultado de uma ação e reflexão, ou seja, a praxis. Então, falar não é ficar, né, jogando vocábulo ao vento, mas sim trazer a politicidade, trazer o peso da vida, trazer o peso da realidade em tudo aquilo que fala. Então, quando eles propõem esse livro falado, eu imagino isso, né, de trazer a responsabilidade, a rigorosidade, né, de tudo que vai ser falado para ser transformado em livro, né, para que aquela fala seja concretizada num livro. E aí, transcrevendo sobre isso, ele fala sobre como ele pensou de falar esse livro junto com Miles, e Paulo Freire, trazendo essa rigorosidade, fala um pouco dele, fala da falta da Elsa, coisa linda, né? Que humano dele de lamentar a falta da Elsa, uma companheira de mais de 40 anos.
e depois ele propõe um roteiro. Olha que interessante, não é algo assim, eu estou conversando e alguém transcreve uma conversa, mas não, ele fala da vida e trabalho, essas questões gerais, como educação, educação popular, política, e fazer questões. Então, olha aquela obra, né? O Lucas falou de uma fala dele, da pedagogia da pergunta. Olha a importância de eu formular uma pergunta, que essa pergunta traga o peso da realidade e também busque o que eu quero saber do outro, né? E, óbvio, cita que, infelizmente, há uma falta geral de memória histórica. As pessoas não se atentam nos fatos históricos e naquilo que eles ocasionam. Então, a história acaba se repetindo por a falta de crítica de alguns fatos históricos que vão acontecendo e seus efeitos na sociedade, porque esses fatos históricos ou ideias vão moldando a sociedade. E aí eu fiz 2 destaques só. Um está na página 38 do livro em PDF, tá? Porque eu não tenho ele ainda em físico, que ele fala assim, ó, Paulo fala assim, ó, veja, como é possível que nós, no processo de fazer o caminho, estejamos conscientes sobre nosso processo de fazer o caminho? Olha que fantástico! Eu li umas 4 vezes essa frase, porque é muito complexo isso, é muito complexo, porque é uma consciência muito grande. E possamos deixá-lo claro a quem vai ler. Olha a preocupação, sabe, dele. E aí eu fui de novo lá na Pedagogia do Oprimido, em que ele fala das características desse diálogo, do capítulo 3, né? Não há diálogo, porém, se não há profundo amor. Isso não é amor, essa frase? Amor puro e verdadeiro, respeito ao outro, né? Eu estou querendo realmente propiciar uma comunicação daquilo que eu quero dizer ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda. Então, esse trecho mexeu muito comigo, me trouxe uma vontade de estudar um monte de obras que ele fala sobre esse dialogar, sobre esse pronunciar e a palavra ação. E o diálogo não acontece só com a palavra ação, mas também com a escuta respeitosa, a escuta verdadeira, a escuta que analisa quem está falando para realmente compreender a sua fala. Então, isso é um amor profundo, um respeito que poucas pessoas, eu acho que vivenciam. Aí já falei, né, da humildade, do amor, né, que o Miles também manifesta, dizendo, eu fiz um questionário. Tá bom que você quer fazer desse jeito, mas eu fiz um questionário, né? E o segundo trecho de Paulo, que é o meu último, também sobre o diálogo na página 39, ele fala assim, um diálogo é como a vida que vem das fontes da terra. Olha, todos os seres vivos são importantes. É como se a vida do livro estivesse fazendo isso e sendo transformada em palavras, palavras escritas através de nossas falas, e depois a fala se transforma em fala escrita, mas perde um pouco de energia da vida. Aí fui lá no Medo e Ousadia, porque ele acaba me socorrendo dele mesmo, né? E Medo e Ousadia fala dos pontos positivos desse livro Diálogo, que esse livro em movimento, que esse livro vida, livro realidade. Quando se propõe um livro realidade, um livro falado, ele inclui os leitores, porque quando eu faço uma pergunta, ao ouvir a resposta, talvez nasçam várias outras perguntas, e a partir disso, esse movimento ele não acaba. Então, ele está se respeitando muitas
vamos dizer, muitas situações complexas, muitas situações limites, e eles também tinham contato com leitores que estavam acompanhando esse diálogo, então eles captavam algumas ideias dos leitores. Ressalta também que é rigoroso, nós vimos, né, no roteiro que ele mesmo coloca nesse livro, O Caminho se faz caminhando, porque de fato é. O estilo é mais leve, sem dúvida nenhuma, porque eu estou conversando, na hora de escrever eu sempre penso em palavras mais difíceis, né? E fico fazendo pesquisa de sinônimo, e como a Maria falou, de vez em quando uso a IA, mas quando eu estou falando é algo mais humano, é mais automático, eu me dou o direito de errar, eu me dou o direito, como eu fiz agora, de procurar uma palavra que talvez nem seja a mais adequada, mas é que me veio no momento. Então, isso torna mais dinâmico, mas não menos rigoroso, porque tanto Miles quanto Freire pensam antes de falar. Então, esse respeito, né? Nós vamos falar para constituir um livro, então há uma responsabilidade maior no falar. O estilo mais poético e a teoria abrangendo o cotidiano. Isso são o passo a passo no meio de ousadia, quando ele fala sobre esse livro também dialogado, né, com Ira Shore. Então, foi uma introdução que daria para fazer muito mais observações, mas eu quero, né, a gente está aqui para discutir, para dialogar. Então, eu destaquei esses dois, estou colocando para vocês o meu caminhar, né, no entendimento dessas duas falas, e muito feliz desse respeito que vocês têm de me deixar falar. Isso é muito bom, é isso mesmo. Muito obrigada. Estou adorando esses encontros. Que bom, Cris. Adorei também a sua animação, viu, para fazer essa apresentação e ter essa preocupação em fazer o seu roteiro, né? Isso é muito bacana. Gente, veja só, eu sou professora de didática e eu não abro mão do método tradicional da aprendizagem, né? Que é a leitura, a escrita e etc. e tal. E aí eu gostaria que nós pudéssemos, professor Ricardo, por gentileza, chegue junto aqui a nós, colocar um limite para que a gente possa, por meio de 2 ou 3 palavras, ir fazendo a síntese, né, desse caminho se faz caminhando, para a gente entender o que é a introdução deste livro, né? E por quem é feita essa introdução. Vejamos aqui que tanto Malles quanto Paulo Freire planejaram mentalmente como falar, sobre o que falar, né? Ou seja, toda a ação nossa, ela requer um planejamento, ela requer uma organização. Então, assim, gente, sendo transparente com nós que estamos aqui, né? Vejam, nós temos 120 pessoas inscritas, tão somente apenas, nós temos aqui participando agora 23 pessoas, certo? Então, esse grupo de estudo está acontecendo com essas 23 pessoas e que estão, como disse a Cris, comprometidas, né? Estão aqui para aprender e para ensinar também, porque esse ato é um ato recíproco, certo? E é importante que vocês tomem nota da compreensão da Cris, tragam nota da compreensão de vocês e possam dizer, né, o que vocês compreenderam de que o caminho se faz caminhando. Aí a pergunta que eu deixo, Cris, é muito retórica. O caminho está pronto? Eubia, por gentileza, queira nos responder. Boa tarde, né? Eu sou a Ilbe daqui do Amazonas. Assim, eu estou caminhando, né, nesse processo de aprendizagem sobre Paulo Freire, né? Você falou aí sobre planejamento, mas a gente vê nessa introdução, né, que eles tinham
tiveram um planejamento prévio, mas ao estarem juntos nesse momento, eles desconstruíram, vamos dizer assim, né, o planejamento para ver como é que eles iriam trabalhar como que eles iriam fazer esse diálogo, né? Eu estou, eu estou caminhando nesse processo, como eu falei, tá? Eu tenho 2 bolsistas que a gente está participando dessa discussão, né? E assim, esse primeiro momento desse livro, Caminho se faz caminhando, ele, como disse logo no início, né, na fala de uma colega aí, que ela disse assim, que ela está com sede, né? E a gente, ao ler essa introdução desse livro, a gente realmente vai com muita sede. Então, assim, eu estou me deleitando nessas palavras, né? A gente percebe a introdução do livro é um diálogo entre Paulo Freire e Miles, né? Onde eles iniciam uma conversa e que eles destacam aí os pontos que eles deveriam falar, mas de repente eles mudam, né? De repente eles mudam, daí Paulo Freire é, sugere que cada um fale sobre si para depois definirem os pontos, como educação, políticas educacionais, né? Então, assim, eu achei assim interessante essa introdução do livro, né? Esse diálogo, essa introdução com o diálogo dos dois falando, né, sobre como que eles iriam é, trabalhar esse caminhar, né, esse caminho, como que eles iriam trabalhar. Então, é isso, gente. Fechado, Maria. Excelente, Eubia, muito bem. Vamos lá, Jéssica, agora é contigo. Era Jéssica, depois voltou para Simone. Agora, empapar, Simone e Jéssica, quem vai falar Não, primeiro? eu apertei sem querer para baixar a mãozinha. Ah, tá. Bora lá, gente. Posso? Beleza, vamos lá então. Essa introdução eu também achei bem interessante, por vários motivos, assim. Eu achei muito interessante a estranheza do Miles, né, em relação a tudo que ia acontecer. Ele falou, mas agora eu tô entendendo o jeito que você está pensando e tal. Eu achei isso bem, bem, bem legal e me fez lembrar quando eu fiz a pesquisa do mestrado, sabe? Porque o Paulo Freire ele vem provocando a gente desde desses livros falados dele, né? Quebrando com essa concretização que tem na academia, com essas formatações. Então, ali ele já vai provocando a gente a repensar a maneira de se formalizar ali um assunto, né? E ele faz também a gente ser provocado no momento da pesquisa, porque no mestrado a gente fez uma pesquisa participante, eu e o professor Maurício, ali com círculos de diálogos. Então, no primeiro dia, o primeiro momento que nós sentamos com as participantes da pesquisa, elas ficaram muito intrigadas. Como assim você não está com um questionário pronto para me fazer um monte de pergunta e eu responder? Que é realmente isso que o Paulo Freire traz a gente a fazer. Naquela época, a gente estava fazendo com o apoio do professor Carlos Rodrigues Brandão, né, que tem muitos estudos a respeito da pesquisa participante. Então, o quanto choca as pessoas o diálogo, né? Mas não é um diálogo à toa, que ele mesmo traz, tem o rigor. Existe um rigor ali por trás, né? E isso foi planejado de maneira democrática na minha pesquisa, e na pesquisa participante isso é feito numa decisão, com os temas geradores ali no círculo de cultura, tudo tem um rigor científico por trás, tem uma organização, tem um planejamento, então foi muito encantador para esse grupo que participou da pesquisa, esse tipo de pesquisa dialogada, decidida em conjunto, e ficaram apaixonados, assim. Então, eu acho que isso me trouxe uma lembrança desse momento da pesquisa, essa introdução, e é bem interessante repensar sempre, a todo momento, que cada passo do Freire não é à toa, né? Cada discussão que ele traz não é à toa, e sempre tem alguma coisinha para provocar e para quebrar a gente daquele modelo tradicional que a gente acha que é o certo, que é o que tem que ser, que é o que significa pesquisa, né?
Então foi isso que me trouxe essas lembranças, e eu também adorei muito, assim, essa passagem que já foi destacada do livro mesmo, físico, na página 38, que ele fala, né, como que é possível que nós, no processo de fazer o caminho, estejamos conscientes sobre o nosso próprio processo de fazer o caminho, que já foi destacado, que é o quanto é interessante. Para mim foi a citação, assim, mais que me fez pensar que eu acho que é o que a gente tem que fazer enquanto educadoras a todo momento, né? Pensar para quem, contra quem, a serviço de quem, como diz o Freire, nós estamos trabalhando e estamos atuando a todo momento. E isso foi o que aconteceu aqui e que vai acontecer nesse livro, né? Então, essas foram minhas observações por enquanto. Muito bem, parabéns, Jéssica, querida. Simone Ramos, a educadora que pesquisa sobre a morte, não é, Simone? É, Sim, trabalho no contexto, né? É, a propósito, depois temos que conversar sobre a sua provocação em mim, que passou a semana comigo e está aceita, né? Do artigo para ser apresentado, inclusive na leitura dessa introdução, que não tem nada de introdução, né? É uma introdução que já vem caminhando com a gente. Muitas coisas já surgiram em relação a essa proposta, enfim. Gostei da pergunta, né? Se o caminho está pronto. E aí eu fiquei pensando que esse caminho não estará pronto, né? Talvez a proposta exatamente seja essa caminhada, do fazer-se caminhando sempre. E aí, quando ele fala, né, de estar na história, de estar na memória, tem tudo a ver com um contexto tão importante das lutas dele, né, de não se fazerem, talvez, cair no esquecimento, que é uma proposta da sociedade, e aí da sociedade tão atual, isso, mas eu achei fantástico quando ele traz isso, talvez no se fazer presente, caminhando nessa caminhada construída do conhecimento, das experiências que a gente segue no caminho, né? E aí talvez ele esteja presente e já desejasse se fazer presente, não por uma questão de vaidade, digamos assim, mas da necessidade observada diante dos contextos sociais, né? Então, eu acho que esses dois pontos, do estar na memória e desse caminhar que se faz caminhando, foi que me chamaram muita atenção nesse contexto, porque, a meu ver, assim, de iniciante, ele consegue sintetizar muito dessa caminhada necessária e do encantamento que essa caminhada nos traz, ao tempo em que ele traz toda uma teoria necessária, né? Quando ele pensa nessa proposta do livro falado, digamos assim, eu acredito que ele nos convoca a passear e a dialogar com eles. Foi assim que me senti. Eu me senti em meio a todo esse diálogo e isso faz todo um sentido, né? Da caminhada, do se fazer presente para sempre nessa memória e nessas construções tão atuais, que é uma desconstrução total a isso que, infelizmente, muitas vezes a gente ainda vê tão presente em uma tradição que muitas vezes você se pergunta, mas isso é educação mesmo, né? Será que é esse o papel do educador? E aí eu me lembrei, assim, quando às vezes meus filhos chegam dizendo, o professor já disse, ninguém tira 10 na disciplina dele, ninguém vai passar. E eu me pergunto, gente, o que é passar e o que é tirar 10, né? Eu acho que são provocações que cada vez mais vão fazendo parte da gente com essas leituras. É isso. Thaís, querida, muito bem, Simone, parabéns, viu? Thaís?
Boa noite. Esse é o meu primeiro encontro, estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade ótima de ouvir todos vocês. Eu sou de Santos, que nem a Cris, né? Então, me senti muito provocada com essa questão, Maria, né? O caminho está pronto, né? E em Freire, a gente já afirma, lógico que não, mas é importante sempre pensar, né? Porque não dá para ignorar que Freire sofre um ataque e sempre sofreu, e que muitas vezes as interpretações de que um caminho não está delineado, não está totalmente fechado, pode levar a um espontaneísmo. E isso é uma preocupação muito grande, né, para a gente que está estudando Freire e trabalhando com uma proposta de uma pedagogia crítica libertadora, né? Então, significa que o fato de não ter um caminho já totalmente estruturado, fechado, isso retira a rigorosidade, mas conforme a gente vai vendo, né, e inclusive nas falas de Freire, nessa introdução que é tão densa, né, parece, para quem lê de uma forma superficial, pode parecer assim, tudo bem, estou apresentando como vai ser a logística, mas tem tantos conceitos que são fundamentais da pedagogia freiriana, e para isso, né, o caminho se faz caminhando, e a educação é diretiva, então a gente tem um lugar, assim, nós temos um horizonte, né, e que ele se faz na construção com o outro, né, e é problematizador. Então, quando também tem o Miles traz ali a questão das perguntas, a gente vê até a sintonia deles. Então, por mais que eles ainda não tivessem pegado a estrutura, não tivesse começado a construir ali o livro falado, já tem princípios básicos da estrutura do pensamento e da epistemologia freiriana, né, que é justamente a problematização, e partir da negatividade para que a gente possa superar, né, para poder, pelo diálogo, buscar esse horizonte. Então, me senti muito provocada por essa questão e fiquei pensando assim, né, é sempre importante a gente não deixar os ataques virem e esvaziar a teoria que é tão importante, né, e como é que a gente enfrenta isso? A gente enfrenta colocando, não, a educação, o caminho se faz caminhando e por isso que é rigoroso, né, como o Freire colocou ali. Muito bem, Thaís, parabéns, excelente, né, suas colocações. Gente, eu gostaria de destacar a parte que Freire faz jus, né, a boniteza desse momento, quando ele diz o seguinte, né, que ele reconhece a similitude que ele tem com Miles, né, embora sujeitos de histórias e contextos bastante diferentes, espaços geográficos altamente diferentes, e aí ele traz uma questão singular, viu, Simone, que diz a ver sobre, aliás, né, tem a ver com a essência de seu trabalho, né? Ele diz o seguinte, gente, é como se eu estivesse começando tudo agora, falando com Maris. Isso é o começo de um momento diferente em minha vida. Depois da morte de Elsa, depois da morte de minha esposa, de 42 anos, estou fazendo um esforço incrível para continuar a ser quem eu era antes de ela morrer. E também para ser uma pessoa diferente, porque sem ela descobri que não sou mais a mesma pessoa. Não é possível ser eu mesmo sem ela. Assim, necessariamente, tenho que ser diferente. Mas você me entende? Veja bem, estou tentando me renovar e conversando com Miles, tentando falar um livro com ele, é para mim uma das dimensões mais importantes desta segunda fase. Ou última fase, né, da minha vida, que espero será longa. Então, Simone poderia até fazer interpretações mais amplas do que as que eu posso trazer aqui, já que ela pesquisa sobre a questão do luto, o quanto que o luto para o Paulo Freire foi necessário para esse processo de reconstrução, como iniciou Lucas falando aí, né, da necessidade da gente se reconstruir.
E o quanto que é necessário, né, nós estarmos, né, com essa consciência de que nós não podemos, de modo algum, nos entregar, né, diante das dificuldades, dos obstáculos, dos lutos, né, o tempo da pandemia mesmo, foi um momento muito tenebroso, mas a essência de ressignificar a vida, a partir da memória das pessoas queridas que se foram, o quanto que nós podemos estar vivos e fazendo, né, aquilo que possivelmente agradaria os nossos entes queridos. E quando o Freire demarca a presença da Elsa, é que de fato a Elsa foi importantíssima na vida dele. Freire não seria quem foi sem a Elsa, de modo algum, minha gente. Isso a gente precisa ter clareza, sabe? Porque, inclusive, a Elsa fica ocultada na sua essência de educadora, de alfabetizadora, porque o Freire toma a cena, né? Então, Freire vai se constituindo tudo o que foi sendo, né, com a presença da convivência da Elsa durante 42 anos. Né? E quando Freire perde Elsa, ele já é uma pessoa idosa, ele já é uma pessoa idosa. Quando ele se encontrou com Males, com 4 anos depois, o Males faleceu, entende? Então, assim, e depois a diferença entre eles de vida também é pouca, né? Porque Freire falece em 97. Então, esse encontro, se nós formos analisar aí na biografia, eu acredito que essa vida longa, né, que Freire demarca aí, acredito que tenha sido apenas uma década, entende? E é sobre isso, a gente ter consciência de valorizar e reconhecer quem está do nosso lado, quem nos faz ser mais, né? Nos oportunizar estar em meio de pessoas melhores do que nós, que nos possam levar além e nos tornar ser mais. Professora Erivalda, querida, é contigo. Microfone. Lá, abri, agora eu me lembrei hoje. Tem uma parte aqui que eu havia grifado, no sentido quando Miles disse assim, nunca descobri qualquer outra maneira de começar este livro. Quando ele coloca isso, aí Freire vai e diz o seguinte, a questão para mim é como é possível que nós, no processo de fazer o caminho, estejamos conscientes sobre o nosso próprio processo de fazer o caminho. E o que me chama a atenção é que, muitas vezes, ele não vê outra maneira de fazer o caminho, né? O processo de fazer o caminho. Mas o que ele chama a atenção é que é importante a consciência desse processo para se fazer esse caminho. Porque não bastava se ter o livro falado, mas que eles iriam transformar depois de um livro escrito, mas a consciência de como eles iam fazer. E a consciência, para ele, era que possamos deixá-lo claro a quem nos vai ler. Né? Isto é, esclarecer algumas questões teóricas sobre a educação na ótica mais ampla da educação. Aí ele diz ainda, isso é necessário, mas não me preocupo em não ter agora a lista dessas questões, porque acho que eles irão surgindo na própria conversa. Então, o que é que ele quer dizer? Que o caminho vai se fazer caminhando. Na própria conversa, iriam surgir as maneiras, as necessidades, as questões ímpares que eles estariam ali a discutir. Mas que era importante se ter a consciência de como fazer o caminho. E, às vezes, nós como queremos traçar um caminho, mas não temos a consciência. Às vezes, nós escrevemos algo e nós nos esquecemos para quem a gente está escrevendo. Para quem? Quem é que vai ler? Interessa a quem vai ler? Ou será que simplesmente vai ler, né? Aí, outra coisa importante
Ainda posso? Posso? Ele diz assim, Malles, já no final dessa introdução, ele diz assim: acho que será útil para as pessoas saberem o que falamos aqui. Um livro não deve ser um mistério, não deve ser essa história de separar os livros da vida, em vez de fazer com que eles reflitam a vida. Veja que questão importante. Muitas vezes, na nossa escola básica, ou às vezes até na universidade, não nos foi dado a oportunidade de refletir sobre a vida, que o livro ele traga esse processo de reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Aí Freire vai e fala para ele: aqui estamos tentando decidir como captar momentos da vida do outro e trazê-los para um livro. Um livro que não perca a essência da vida, novamente, completa. O livro, ou o que nós fazemos, ele tem que trazer a essência da vida, a essência do território, a essência de onde estamos, a essência do que queremos fazer, por onde queremos traçar. Um diálogo é como a vida que vem das fontes da terra. Então, ele diz, não é simplesmente dialogar por dialogar. Não, vamos falar da nossa vida, mas falar o quê da nossa vida? Né? Vai surgindo, claro, mas você tem que ter consciência daquilo, do que você quer, da realidade, das vivências, de tudo isso. E que tudo que fazemos, Freire nos chama muita atenção, que tudo que nós fazemos, ele tem que ter uma essência para a nossa vida. Tudo. Não é simplesmente fazer por fazer, realizar por realizar. Eu vou realizar porque é importante. E eu não realizo só. É isso que é mais importante. Eu realizo com o outro, com a outra pessoa. Imagina a gente lendo o livro sozinho. Nós íamos ter uma interpretação, mas ouvindo cada um de nós aqui, a gente vai tendo outra, e a gente vai saindo daquele singular e a gente vai para a pluralidade. É isso. Uau, professora, parabéns, parabéns. Eu gostaria apenas de destacar duas coisas nos seus comentários. A primeira é a essência da escrita, para quem nós escrevemos. Essa preocupação, ela não existe com o uso da IA. E é triste, e eu falo do lugar de professora orientadora, é triste quando a gente pega um texto que o autor está morto, né, que o autor não está presente, porque a IA, ela não tem identidade autoral, entende? Se a Cris for fazer uma pesquisa, for fazer um texto, a Cris vai trazer a Cris viva, né? E a inteligência artificial não, ela traz um aglomerado de palavras organizadas de nossas buscas, de nossos cliques, e coloca ali. E o mais lamentável é quando a gente pega como verdade absoluta e se auto-inude, achando que nós somos autores da porcaria que está escrita. Porque, desculpem aqui a expressão, mas tem textos que servem para ir somente para o lixo, e que nos dá um trabalho medonho para trazer o autor para ele. Porque a escrita, uma pesquisa, e a Jéssica trouxe, né, nas suas considerações, ela exige essa vivacidade, essa autenticidade. Então, era isso que eu gostaria de falar, professora, e chamo... Alguém estava com a mãozinha levantada, gente, se eu não me engano, era a Simone, ou era a Cris. Permaneçam, tá? Era eu, mas só se ninguém for falar. Que eu quero dar a vez para alguém falar que não falou, porque eu já falei, né? Isso, Cris, perfeito. Vamos seguir essa sua dinâmica, viu, Cris? Mas vamos dialogando, gente. Bom, já Vai, que tem Cris. silêncio, falo eu. Eu gostaria de comentar a fala da Thaís, da Erivalda e a sua. A Thaís, quando ela traz a diretividade da educação freiriana,
que é mais do que a pedagogia freiana, é uma educação que é formal e não formal, porque ele não estava só na escola, ele não está, os princípios dele estão em todo lugar. E que ela fala uma coisa muito importante, mesmo que se parta do negativo, se busca o positivo, se busca o anúncio. Então, há uma necessidade de reflexão sobre essa fala, porque é comum quando vários professores se reúnem, e Jéssica, de repente, pode comentar isso, porque fez essa pesquisa, começa uma tal de lamuriação, que que, oh meu Deus, é uma distribuição de lenço, de chocolate, né, de dopamina, porque é difícil a nossa vida, claro que é. Porque nós, como diz Teoria Rio, podemos modificar a sociedade, somos perigosos. E por isso, né, taca a pedra na Jani, taca a pedra em nós, porque somos perigosos politicamente. Mas partindo dessa, da reclamação, sim, mas vamos refletir, aí vem isso que Erivalda falou, vamos refletir, porque eu estou refletindo a partir da vida. O professor está com um monte de plataforma para preencher, o professor está com salário baixo, o professor tem a sociedade que não quer educar seus filhos e taca para o professor. Então, mas eu parto dessas situações de limites da vida para refletir, né, Erivalda? Trazer vida, mas tem que anunciar. Aí a gente tem que procurar como a gente pode anunciar, como não trazendo respostas ou protocolos, porque a nossa profissão não tem protocolos, mas trazendo esperança de ações que possam reverberar em modificações e transformações. Então, isso é muito importante e é corroborado pela fala de Maria. Quando Maria fala assim, para quem escrevemos? Olha a politicidade. Estamos vivos com compromisso. Não é só vivo, né, Erivalda? Mas com compromisso. Eu não sou uma planta. Apesar de que planta também tem o compromisso dela de purificar o ar. Mas só isso. Enfeitar e tudo mais. Mas eu preciso modificar o meu meio para que eu possa harmonizar esse meio, para que eu possa trazer mais viabilidade nas nossas relações. Então, a fala de vocês três me encantaram, sabe? Me encantaram. A Thaís ainda falou assim, ó, o caminho caminhando. Porque a realidade ela é dinâmica. Então, eu não posso ter o protocolo. Eu tenho que, a partir da realidade, eu ir modificando, eu ir adequando, mas não me adequando de me colocar na caixinha, né, Lucas, como você falou, eu não estou determinada, né? Eu posso até ser condicionado, mas eu vou modificando os mecanismos sociais para conseguir essa transformação de igualdade. Então, muito bonito que vocês três falaram, assim, de eu conseguir amarrar pelo menos essas três falas nessa politicidade, princípio, politicidade, respeito, amor, né? E diálogo com a vida, estando vivo. Muito legal. Estando vivo, Simone, sabe? Estando vivo. Então, imaginando novos rumos, mesmo com dor, mas estando vivo. Ele se vê vivo, por isso que ele propõe um livro para se curar, né? Então, nossa, vocês me deixaram maluca agora. Isso é bom, isso é bom. A gente precisa tomar consciência, né, de que não estamos prontos, muito menos acabados, e que é a essência da vida que nos faz viver todos os bocados, né? Isso é formidável. Mais alguém, gente, tem tantas pessoas aí caladinhas, eu também vou me calar, viu? Vou esperar aí alguém se manifestar. Só para dizer a Cris, é a dinâmica da vida. E esse silêncio, hein, gente? Estão respirando, bebendo uma água, pensando. E aí? Bom, deixa eu trazer
o que a professora Erivalda falou, né? Quando ela estava falando da questão de tornar esse livro mais próximo, digamos assim, né? Eu acho que ele fala de não fazer desse livro distante. Eu não lembro o termo agora que ele utilizou, mas eu achei fantástico, porque a gente fala na academia, né? Escrever vai te tornar uma autoridade. E, de certa forma, nessa construção, isso vai ficando muito distante, né? Como se fosse um endeusamento dessa construção que muitas vezes não se torna facilitadora para que aconteça, né? E eu acho que essa distância, muitas vezes, ela é colocada também de uma forma proposital, né? Para que refletir tanto? Para que trazer essas ideias? Então, assim, sempre um ponto entre esses interesses sociais e quando o Cris fala, né, somos perigosos e somos tão perigosos, né? Porque a gente reflete, traz um pensamento crítico e provoca reflexões e provoca pensamentos, então, revolucionários. Né? Eu acho que até para se pensar essa forma do livro falado sendo construído e dessa introdução que nos traz como está sendo construído, que ele faz questão de trazer. E o quanto isso também é importante para a construção que muitas vezes ela vai se tornando, né, algo que, quanto mais distante, é porque você não tem essa capacidade, mas eles têm. E aí, todas essas provocações que, de fato, nós vamos de encontro a isso, porque os interesses são outros nessa caminhada. Maravilha, maravilha, muito bem, gente. E vejam só, esses fragmentos, né, são bem pouquinhos, o caminho se faz caminhando. Nós colocamos, Lucas, não sei se vocês conseguiram responder o limite aí, quando o Lucas colocou para a gente colocar aí umas 3 palavras apenas, para nós finalizarmos esse momento com uma bela nuvem de palavras, né, que sistematizem esse nosso encontro de hoje, certo, gente? Aí nós também temos a dinâmica da vida, né? Nós temos a chamada para o próximo relator que fará, a discussão, né, a ata desse nosso encontro, e também a próxima pessoa que irá conduzir os estudos do próximo fragmento, que diz respeito, começa o 2º capítulo, né, anos de formação, e aí tem um fragmento. Eu sempre tinha problemas porque ficava lendo na escola, né? E aqui é uma discussão muito bacana, gente, porque aqui a gente vai entender a essência da leitura, tá certo? E é importante que vocês se manifestem, tá certo? Para que a gente possa ter essa organicidade. Lucas é o nosso monitor e ele está nos monitorando, né, digamos assim, para que a gente tire os encaminhamentos, tá certo? Então, antes de finalizarmos, eu gostaria que nós pudéssemos realizar esses encaminhamentos para a gente fechar esse momento. É possível? Vocês conseguiram responder? Está dando certo? Não. Não estou conseguindo. Pronto, então, Lucas, veja aí, publicize. Eu também não consegui. Eu também não. Para ver se a gente consegue responder. Olha, eu consegui. Clicar naquele link, aí depois lá em cima, à direita, tá pretinho escrito SINAP. Aí você vai abrir uma abinha, você coloca a palavra. O meu só está para visualização. É para entrar, né? Perfeito. Mas dá no mesmo. Aqui vai ser. É melhor no QR Code aqui, ó. Isso, o QR Code dá para vocês acessarem. Isso, eu estou indo pelo QR Code. Então, meu querido, bota o QR Code aí para visualizar e ficar centralizado. Ele já colocou. Tá Já certo? Bom, gente, eu trago aqui um fragmento que eu achei muito importante, tá certo, desse livro, e é o seguinte,
A professora Erivalda já trouxe alguns fragmentos que marcaram a Cris, né? Então, a gente pode estar trazendo esses fragmentos que nos marcam e, logicamente, a nossa interpretação. Muito grata, viu, Lucas, pela sua competência tecnológica e seu auxílio fenomenal. Bom, o Malles diz o seguinte, na página 36 do livro Físico, tá? Ele diz o seguinte: às vezes eu vi que você muda para o português porque você pode pensar melhor em português. Eu também posso pensar melhor da maneira que eu falo. E esse fragmento é interessante, gente, sabe por quê? Porque Paulo Freire era brasileiro e o Malles era americano, entende? E claro que esse diálogo ele foi fomentado, né, no inglês, e para Paulo Freire organizar as ideias, ele falava em português e depois fazia a tradução, certo? Então, já havia chamado, né, já havia dito aqui para vocês que há essa distinção do modo de falar, da questão gramatical das palavras, e etc. e tal, em idiomas completamente distintos, né? Então, os sentidos e os significados que são postos pelas palavras, eles também são distintos. E aí a gente precisa entender, né, o lugar de fala do Malles e o lugar de fala do próprio Paulo Freire. E eu confesso para vocês, eu sempre disse isso no outro grupo de estudo, porque esse já é o terceiro, que a gente vem, né, se debruçando, se deleitando nessa obra, e eu digo o seguinte, gente, eu adoro ler o Malles falando, porque o Malles, para mim, ele traz tanta novidade, mas tanta novidade que me inebria, sabe? E claro que Paulo Freire, por mais inovação que traga, né, é como Cris trouxe aqui para nós, ela fez a associação com outras obras de Paulo Freire. Então, quando a gente se debruça nas obras de Paulo Freire, a gente vai perceber que tem uma escrita regular do pensamento freiriano. E que algumas coisas que estão ditas em um livro, estão ditas em um outro livro, estão ditas em outro livro, e não significa que seja repetição, mas é o aprofundamento epistemológico que Freire dá à categoria, que suscita a essência do diálogo. Veja, agora mesmo, nessa obra que nós estamos a ler, Freire fala aqui da importância desse diálogo vivo, desse diálogo autêntico entre as pessoas. E que, lógico, ele não está pronto, ele não está projetado, né? Ele não está esquematizado, e que, diante dos encontros e do modo como eles se encontravam, né? A questão de suas emoções, a questão de sua saúde também, porque nós não podemos perder de vista que o Malles já tinha seus 84 anos e faleceu pouco tempo depois dessa conversa, certo? Então, o quanto que foi delicado, né? Esse processo de dialogicidade, e para o Malles falecer com tão pouco tempo, evidentemente ele já vinha fragilizado, né? Então é isso, que nós possamos nos ter como um exemplo, né, e alinhar o nosso diálogo, manter viva a chama da nossa esperança, para que a gente continue fazendo esse caminho que ele não tem fim, né, é uma estrada que não tem um destino certo para nos levar, mas é bem certo que o destino que nós podemos alcançar é de mudança, é de transformação. Lucas, meu querido, eu percebo que você quer fazer alguma fala, fica à vontade. Só para parabenizar o engajamento do pessoal, olha aqui, tá bem bonito nosso quadro. É motivo de comemoração, viu, gente? Isso tá lindíssimo. Uau, formidável. Muito bem. Bom, o Malles diz outro fragmento aqui interessante, né?
ele diz o seguinte, ó, eu posso fazer da minha maneira, ou seja, a nossa singularidade, né, gente? Por isso, gente, é o seguinte, quando eu era estudante, que os professores já desenhavam para nós a tarefa da disciplina, e eu falo em especial da graduação e da pós-graduação, viu, professor Erivalda? Ele dizia assim, olha, no fim dessa disciplina vocês vão trazer um artigo. Lucas, o que é que tu acha que eu fazia na aula? Acho que tem cara que escrevia durante a aula o artigo. Nossa, menino, se fosse a Mega Sena, tu agora estaria milionário, porque tu acertou em cheio. Exatamente, gente. Eu ia escrevendo, né, à medida que eu ia ouvindo os desenhos que eu tenho artigos publicados, fruto dos desenhos que o professor fazia no quadro, e eu reproduzia no meu escrito, entende? E eu ia fazendo. Quando a disciplina, professora, terminava, eu estava com o quê? Com o meu artigo pronto. E quem era a primeira pessoa a entregar? Eu. Exatamente, porque eu otimizava o exercício, né? Inclusive, Lucas, no decorrer dessa semana, você me chame para a gente desenhar o template do memorial, viu, professora Erivalda? Para a gente organizar o template e a gente já solta para a turma ir se organizando e ir fazendo, né? Porque essas conversas aqui nos inspiram. É que a senhora não estava na hora, professora Erivalda, mas nós estávamos tão animados e empolgadas com a canção do Balanceiro, que eu usei a palavra decorar. Aí Cris me pegou pela palavra, e eu acionei a memória, né, que quando eu era criança, de fato, eu transcrevi a letra da música, né? Tinha fita, então a gente colocava a fita, botava para rebombinar, e até eu concluir a letra da música, para sair cantando, até ela ficar aqui, ó, arquivadazinha na minha mente. Aí eu usei a palavra decorar. Gente, olha, nós vamos ficar aqui 10 minutos ouvindo a música O Balanceiro, e eu quero que vocês decorem. Eu falei exatamente assim. Aí Cris disse, você quer depositar essa canção na gente, e a gente foi dialogar sobre a categoria da memorização, né? Nós não podemos abrir mão, em meio a esse avanço todo tecnológico, nós não podemos abrir mão de modo algum da essência da escrita, da essência da leitura, de tomar a letra, né? De fazer esse exercício de reflexão pela palavra. E é tanto que Freire e Marx dizem isso aqui escrito, né, que se eles fossem passar para o papel o que eles estavam falando, sairia uma outra coisa, né, e não o que está posto aqui. Então, é importante a gente ter esse exercício para que a gente possa ir fazendo o nosso caminho, evidentemente, caminhando, tá? Passa a palavra aqui aí, passa a palavra para alguém para eu poder responder as palavrinhas aqui, tá certo, gente? Então, Maria, então eu vou falar. Estou falante hoje. Parece até que é hoje só, né, Thaís? É mentira, não é só hoje, não, eu sou falante. Assim, a importância da memorização, porque também a gente não pode desconstituir o ensino tradicional, ele tem o seu papel na educação, então eu vejo como o ensino tradicional, ele tem a sua importância no desenvolvimento da ciência, mas a partir dessa memorização, como a Maria falou, e é daí que nós começamos aqui a dialogar, é que há essa primeira assunção da informação, que é a memorização. Então, nós, professores, quando vamos dar uma aula, nós memorizamos conceitos, memorizamos caminhos, né? Porque nós temos que falar, começar a fala. Mas, durante esse processo da aula, também refletimos sobre o que falamos em voz alta, sobre o que ouvimos dos alunos, né? Então, no início, com a música, com a provocação de Maria,
lá do Eu Não Posso Mudar o Mundo, Mas Eu Balanço, nós lembramos de algumas músicas que a melodia é muito prazerosa, mas fala de misoginia, de machismo, de violência, e a gente está repetindo a música sem, né, sem perceber o peso que essa música tem. Né? Renato Russo, num vídeo, fala: poxa vida, vocês estão cantando alegremente uma música que eu falo do suicídio. Então, é a falta de reflexão sobre a vida, né, Eriovalda? Eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou falando, porque o falar também é constituir um senso comum. Então, é perigosa a nossa fala também, né? É perigosa. Acho que a gente tem que sempre se perguntar se a minha fala vai gerar alguma interferência politicamente no meu entorno, né? E que intenção eu tenho com essa minha fala, né? O que eu vou construir com essa minha fala, principalmente nós, professores. Estamos falando por um coletivo diverso, e as pessoas, comumente, algumas pessoas nos admiram, e, portanto, tem essa assunção da nossa fala como uma decoreba, talvez, né? Que às vezes tem aluno que fala assim, eu não sei se acontece com vocês: professora, dita o conceito desse que você falou aí, repete aí, porque vai escrever e vai repetir aquilo, mas isso é perigoso, porque até onde eu estou pensando sobre o que eu estou falando, né, nesse caminho, né? Então, isso é muito complexo, eu não vejo essa questão como algo fácil, mas eu vejo algo muito determinante nas ideologias que eu adoto quando eu entro em sala de aula, e jamais serei um shampoo de bebê. Sempre a minha fala vai ser carregada de algo intencional, consciente ou inconsciente, e que vai gerar alguma alteração social. Então, o nosso papel é, uau, assustador. Vai, Jéssica. Ainda mais no momento, né, Cris, que a gente está vivendo, em que alguns conceitos não, algumas palavras estão sendo sequestradas da gente, né? Não sei o que vocês andam sentindo, mas, por exemplo, aqui em Curitiba, nós estávamos com um secretário de educação que agora foi exonerado por questões bem graves, que ele usava muito o termo diálogo, né? Diálogo, nós vamos dialogar, vai ser o governo do diálogo, mas nunca teve diálogo, né? O diálogo nunca existiu. Então, se sequestram algumas palavras, algumas ideias, e se utiliza de uma maneira completamente deturpada, né? Então, a gente tem que realmente, isso que você falou, de resgatar a importância e o peso das palavras, o que eles significam de fato, a politicidade desses termos, porque é muito interessante o que tem acontecido, né? Quando a gente não tem como não falar de esquerda, direita, mas existe um sequestro de fato do nosso vocabulário, como a professora Maria colocou, então a gente precisa resgatar isso para nós novamente, né? Isso, FEDER, autonomia, por exemplo, aqui em Curitiba adoram falar o protagonismo da criança, só que de um jeito completamente errado, onde as professoras acabam absorvendo de uma maneira completamente diferente. Então, a gente precisa lutar para que essas palavras continuem a nosso favor, né, na luta. Exatamente, Jéssica. E como desdobramento dessa categoria que você trouxe aí, né? Eu adorei sequestro do vocabulário, né? Do vocabulário e, consequentemente, do sentido, não etimológico da palavra, mas do sentido ideológico e social dela. Nós também temos o empreendedorismo nos projetos de vida da educação integral. E olha que eu sou pesquisadora do campo da educação integral, né? Agora mesmo eu estou com uma tese de 400 páginas para fazer a revisão. Ô, filhinha, tu vai me ajudar, porque eu estou no doutorado pesquisando isso, ó. Te amo! Maravilha! Já vou te amarrar! Pois é, menina. E aí a autora, ela coloca exatamente o PEI nesse lugar, né? Nesse lugar desse projeto neoliberal, onde
não se tem as mínimas condições estruturantes e estruturais financeiras para o desenvolvimento da praxis da educação integral e que saem discutindo, né, discursando melhor que a educação integral está acontecendo. Mas, como diz aquela canção, a trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber. Então, a trancos e barrancos, a educação integral, a política, né, da educação integral, ela vai sendo forjada e nós precisamos compreender para quem é o Senhor dessa educação integral, a serviço de quem, né? Porque a robótica, ela já ocupa esse espaço nas escolas públicas. Nós temos também esse empreendedorismo do projeto de vida, e para culminar com tudo isso, nós temos, sobretudo, a sutil privatização da escola pública, né? Quando institutos como o Ayrton Senna, como o Natura, o Boticário, ocupam os espaços públicos e vão desenvolver suas competências e habilidades inerentes à defesa, né, também da BNCC, que ela está voltada para um senhor, e nós precisamos desconstruir esse sequestro dos vocabulários e reposicionar as palavras no seu sentido etimológico de fato e de direito, né? Pois é, Mani, não só em Minas, né, mas nós temos em tantos outros estados aí essa sutil privatização, esse sucateamento, né, como o professor Ricardo colocou aqui, onde eu faço até questão, né, de falar o que está posto aqui, sucatear para tentacularizar e sugar todas as energias dos espaços públicos. Tudo isso é um projeto, e claro que esse projeto vai render para o seu senhor, né? E esse senhor é o sistema, né? São os todos pela educação. Nós sabemos quem é a bancada que faz parte do movimento Todos pela Educação, e que nós precisamos ter a consciência crítica para não aceitar de bom grado esses pacotes formativos, né? Nós já discutimos aqui o quanto que os professores são sobrecarregados em plataformas e mais plataformas para preencherem dados, e não estamos falando da caderneta escolar, não se trata disso, né? Estamos falando, inclusive, das avaliações em larga escala para a educação infantil. Exatamente, nós temos a avaliação, a ANA, né, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, ela é voltada para os anos iniciais. Então, a criança está saindo da transição da educação infantil, primeiro ano, e já passa por esse exame, ela tem que demonstrar, né, que tem a competência da apropriação do código escrito, da codificação e decodificação das palavras. Então, isso é muito sério, né, e nós precisamos desenvolver essa criticidade para compreendermos que esses projetos, eles precisam, de algum modo, serem barrados, né? Alguém, gente, deseja fazer algum complemento? Se não, a gente pode ir parando por aqui, mas antes precisamos fechar o encaminhamento do próximo encontro. Quem faz a relatoria e quem faz a condução da próxima parte do livro, para fazer a leitura. E todos, evidentemente, devem fazer a leitura, tá, gente? Então, não se furtem da leitura, não se furtem de seus fichamentos, isso é muito importante. Bem, professora? Ninguém hoje levantou a mão, né, Maria? Isso me preocupa tanto. Porque precisamos de um relator e de alguém que faça o trabalho que foi feito no início, né, de apresentar como a Cristiane fez, e que a gente possa
Porque se somos 20, éramos 25 agora há pouco, agora somos 24, alguém saiu. Então, quem? Olhe, Eba! Thaís. Thaís vai fazer a apresentação ou o relato de hoje? Eu pensei na apresentação para a próxima aula, professor. Perfeito. Excelente, Thaís. Anota, Lucas. Eu Então, já falta- adianto, viu, Thaís? Você vai adorar, que essa parte, gente, essa parte eu achei tão eu. Não na essência do que está posto, sabe, Thaís? Mas veja, quando eu já vou dar aqui um spoiler, mas quando eu era criança, professora Erivalda, que eu escapava do trabalho da roça, eu deitava num capim e ficava olhando para o céu. Enquanto eu via as nuvens, eu saía, eu ficava mentalmente, né, criando historinha com as nuvens que eu via passar no céu, né? Então, era uma forma de fugir, digamos assim, do árduo labor do campo e extrair, né, a essência da boniteza da existência, que é a contemplação do céu, né? Um céu azulado, com bastante nuvem, sem ser muito nublado, né? E nos dá para a gente criar narrativas, né? E ali era o meu mundo. Eu desenhava e contava a história como era da melhor forma. E eu não tive, viu, Thaís? Eu não tive o capital cultural, o acesso aos livros. Quando eu iniciei na minha escolarização foi com 7 anos de idade. Então, é aquela primeira série, aí, olha, oriunda da multisseriação, que a professora Erivalda sabe bem o que é isso, né, professora Erivalda? Ainda hoje nós temos, e hoje, eu, embora seja pesquisadora da educação do campo, gente, eu defendo, sim, a multisseriação em detrimento do fechamento das escolas do campo, em detrimento da nucleação das escolas do campo, porque desenraiza as crianças. Mas essa é uma outra discussão, viu, Thaís? Eu gostaria só de trazer, gente, e com esse spoiler que eu estou te dando, Thaís, você pode lançar mão de metodologias, de recursos, pode trazer uma metodologia diferenciada, que provoque os participantes a se colocarem, né? Pode trazer uma música, pode trazer um audiovisual que você queira agregar, né? Você também, caso você tenha condições de criar de sua própria autoria, enfim, né? Use de sua autonomia e liberdade para metodologicamente trazer o trabalho da melhor forma possível, né? Se você quiser fazer slides, se você quiser fazer fichamento, se você quiser trazer imagens, fique à vontade, tá certo? Maria, tu conhece a Thaís de onde? Porque tu deu a ela tudo que ela quer na vida. Parece que essa mulher estuda ética e estética em Paulo Freire, minha cara. Tu não tem ideia. Essa mulher, criatividade, assim, ela emana criatividade. Agora a responsabilidade ficou muito alta, Cristiane. Resumindo, Thaís, faça todo mundo aqui trabalhar. Eu fiquei O muito objetivo feliz. maior é esse, que cada um trabalhe. Certo. Obrigada pela abertura, né, pela possibilidade. Gente, eu começo a pensar aqui. Eu tinha visto alguns outros capítulos mais para frente que eu já tinha pensado em me colocar, mas eu acho que, assim como a estética tem contempla a subjetividade, é o momento que tem que ser. Então, agora eu tenho certeza que era para mim. Obrigada. Que bom. Vamos lá, quem mais? Agora falta o primeiro. A relatoria, né, professora? E eu nem sabia, viu, Thaís, eu nem sabia, aliás, eu não tinha tomado consciência, né, de sua potência toda, e aí... Mas eu Paulo falei... Freire que falou no teu ouvido, Maria. Paulo Freire falou, chama a Thaís. Pois é bem provável, viu, Cris? É bem provável. Bom, gente, e aí, quem se habilita para fazer a relatoria desse nosso próximo encontro? Lembrando que o nosso encontro está gravado, e assim, quando ele for baixado no nosso e-mail,
nós vamos disponibilizar no canal do Centro Paulo Freire, gente. Então, vocês podem assistir, fazer como eu fazia quando criança, que eu queria aprender. Eu adoro amar você. Então, a gente, né, pode ouvir, reouvir, transouvir, né, pôr para frente, pôr para trás, que está tudo gravadozinho e a gente consegue fazer essas coisas. Não é nada muito grande, gente. É como o Lucas trouxe, né? A essência do discurso. E o próprio fragmento foi curtinho, né? Então, fica aqui um limite, nós já temos aqui as palavras geradoras, certo? Que podemos... Ai, gente, agora vocês me lembraram Walter Cohen, não sei se vocês conhecem, né? O filósofo Walter Cohen, mas esse é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí ele pergunta, você está no começo ou está no fim? Você está no fim ou está no começo? Veja, Já começou? Pois é, né? Aí, essa nossa provocação aqui, ela faz parte do nosso começo ou do nosso fim, né? E aí, sendo o nosso fim, ela pode ser o nosso começo na próxima aula. E eu já dei a dica de novo, Thaís. É fazer o quê, né? Professora de didática, então. E aí, gente? Quem se sentiu tocado por essa chama? Jéssica já se ofereceu, ó. Jéssica vai fazer a relatoria, olha. Perfeito. Lucas, toma nota, tá, meu querido? Lani, querida, a presença, ela está já registrada, sobretudo pelo Meet, porque ele registra a hora que você entra, a hora que você sai, o tempo que você fica, o tempo que você participa no chat, o tempo que você participa no microfone, o tempo que você deixa a sua câmera aberta. Então, nós não vamos fazer o uso da chamada por fora. A chamada, a presença, né? A presença está registrada aqui pelo Meet mesmo. Tá bem? Bom, gente, eu acho que concluímos nosso encontro de hoje, né? Foi muito prazeroso, modesta parte falando. Começamos bem, né, Cris? Cantando e vamos terminar cantando. Professora Arivalda, faça o desfecho, por gentileza. Sim. Isso aí já vai para o livro, já vai para o livro. Porque aqui tem tantas palavras, né, que a gente precisa só colocar por colocá-la, né? Aí, aqui, quando diz o caminho se faz caminhando, está pronto? Não sei, quem sabe, talvez, né? Então, o caminho, ele pode se dar pelo autoconhecimento, no processo da dialogicidade e da conscientização de cada um de nós, na luta que vai nos trazer uma boniteza efêmera, né? E, acima de tudo, o esclarecimento, a clareza. E tem tantas outras palavras que eu não consigo vê-las, mas que poderia juntar. Então, nós vamos tomar esse daqui, essas maiores, aqui, que quando elas aparecem maiores, são as que foram mais citadas, né? Então, esse processo que nós temos desse autoconhecimento, da gente se conhecer, porque eu me conhecendo, eu sou capaz de conhecer a outra pessoa, ou se eu não vou, talvez a palavra não seja conhecer, mas de se relacionar, de ser um ser de relações, como tanto nos coloca Freire, né? E assim sucessivamente. Então, o encontro de hoje, ele foi de uma boniteza, de uma construção de conscientização, de diálogo e de muitos esclarecimentos. Olha aí, gente, que boniteza, né? A nossa presidenta fechando com chave de ouro. Muito bem, professora, muito grata. Bom, minha gente amada e querida, eu fico muito grata pela presença de todos, pela participação de todos. Vamos encerrando por aqui e nos veremos no próximo encontro, tá bem? Um cheiro para vocês e tudo de bom para todos. Até segunda, Lucas, algum pessoal. recadinho?
Boa noite. Boa noite, querido. Ah, gente, vamos abrir a noite, câmera para uma gente. foto coletiva, né? Então, fecha Boa aqui. noite. Minha câmera está quebrada, gente. Perdão, eu vou providenciar, prometo. Tem Tudo que bem, retirar tudo aqui para bem. ficar melhor. Senão não dá para aparecer todas as pessoas. É. Retirar da tela. E um cheiro é muito nordestino, né, gente? Ah, Só o Exato. nordestino cheira, gente. E cheira mesmo que ele identifica as pessoas pelo cheiro. Desse jeito. Não há nada mais afetuoso do que um cheiro nordestino. Oh, que saudade de manhã, meu Deus. para de apresentar, Lucas, porque aí acho que Fiz um cheiro no cangote. Olhe, falar nisso, vocês se agora organizem sim, para agora em temos. falar nisso, vocês se organizem para em setembro estarem conosco. Nós vamos fazer o 13º. O 13º, tá? Esse número é muito simbólico. Coloque o Internacional de Paulo Freire. Então, vamos ter. Quem quiser se juntar, né, se somar a nós para fazer parte da comissão organizadora, se manifeste, venham somar conosco. Nós precisamos muito de todos, porque, olha, eu ia trazer aqui uma passagem, né? Mas a obra é grande e precisa de muitos missionários, tá bem? É isso. O Tchau, tchau, Thaís, só gente. se ela me ajudar na tese, né, Thaís? Vamos embora, vamos No TED eu embora. também peço. Olha, Maria, elas só estão na espera da data de submissão, mas logo, logo estará saindo. Estamos terminando os pré-colóquios para sair as datas do colóquio. As datas já saíram, né? De submissões. Das inscrições. E esses Isso. trabalhos aqui nossos, gente, inclusive um memorial, né, professora? A gente pode organizar um belo e-book e fazer um lançamento dele num evento internacional, gente. Então, tudo é possível. Só não deixe para o último dia. Vão fazendo enquanto vão caminhando, tá bem? Simbora? Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Que prazer. Obrigada.